Quantas pessoas não têm um filho único, não tem aquele carinho, aquele aprecio, aquele cuidado diferente por ser filho único? E aquele homem ficou desesperado e correu ao encontro do Senhor Jesus, porque ele sabia que somente o Senhor poderia mudar o quadro daquela história. Só o Senhor poderia trazer de volta aquela saúde, aquela vida. Aleluia. E a gente vai ver que ele de encontro, ele chegou, ele palestrou com o Senhor e falou: vamos lá, e Jesus, como sempre à disposição em curar e salvar, e começou a caminhar junto com Jairo em direção à casa dele. Mas só que aparece uma mulher, meus irmãos. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Essa mulher apareceu, interveio ali aquele momento de Jairo. Presta bem atenção, meus irmãos, me ajuda a pregar nesta noite. A gente vai ver que Jesus já estava caminhando para a casa de Jairo. E aquela mulher, a gente sabe, a gente conhece. A Bíblia vai dizer que aquela mulher já estava 12 anos naquele sofrimento, com aquela enfermidade. 12 anos sofrendo com aquela lepra. E a gente vê que aquela mulher, ela interrompe Jesus naquele momento. É o que eu falei na igreja ontem. Jesus está passando. A palavra foi dita hoje: onde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está na casa. Aleluia, Jesus. Jesus está passeando aqui o tempo todo, meus irmãos. Glória a Deus. Nós temos que interromper Jesus nessa noite. Ele está passando. Se nós ficarmos com a perna cruzada, ele vai continuar passando. Por quê? Nós não estamos clamando. Deus. Fala: Senhor, eu estou precisando de uma cura lá em casa. Às vezes é uma cura para o vizinho. Interrompe Jesus nesse momento. Aleluia. Conversa com Jesus nesse momento, interrompe ele. E fala: Senhor, eu quero uma cura neste momento, Senhor. Porque eu sei que só o Senhor pode curar, Senhor. Aleluia, meus irmãos. A gente vai ver que lá em Mateus 8, Jesus foi interrompido. A palavra vai dizer em Mateus 8 que Jesus estava descendo do monte naquele momento. E ali estava o leproso já à espera. A Bíblia não vai falar quanto tempo aquele leproso estava ali. Eu gosto de pregar quando tem pastores assim que conhecem a palavra, porque eu gosto que chama minha atenção. Que na hora que acaba o culto, fala: ó, isso aí você tem que mudar na próxima. Entendeu? E eu gosto por causa disso. Eu falei com o Gerson: o pastor Ramar foi dar 2 viagens. O que você está aprontando para mim? Aleluias. E a gente vai ver, meus irmãos, que aquele leproso estava ali já. E o Senhor estava descendo, ele falou, ele interrompeu. De repente, se ele não tivesse interrompido Jesus poderia ter passado direto. Ele falou: Senhor, se o Senhor quiser, eu vejo humildade nesse versículo, meus irmãos. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Aleluia, Jesus. É como eu falo, o nosso Senhor, ele está à disposição para curar e salvar a todo momento. Basta pedir, basta lhe pedir ele na hora que ele está passando, interrompe, pula na frente dele, cai de joelho, chora e fala: Senhor, eu preciso dessa cura, Senhor, nesta noite, Senhor. E aquele homem foi curado. Meus irmãos, e a gente vai ver que no momento que aquela mulher foi de encontro com Jesus e tocou na veste dele, e tocou na veste de Jesus, aleluia, Espírito Santo de Deus, e Jesus imediatamente sentiu que dele saiu virtude. Aleluia, glória a Deus, Espírito Santo de Deus. E naquele momento que saiu virtude dele, ele parou e falou: Pedro, quem me encostou? Quem me tocou? Pastor, olha, a resposta de Pedro é simples: Senhor, como vamos saber quem te encostou, quem te oprimiu? Olha o tamanho da multidão que está ao teu redor. Como vamos saber? Aleluias. Eu vou repetir nessa noite. Interrompe Jesus nessa noite, que ele está passeando a sua galera sábia. Ele está passeando nessa noite. Ele quer curar nessa noite. Eu não sei porquê.
O Senhor tem insistido nessa palavra e curar nessa noite. Glória a Deus. Eu não sei porque o Senhor tem insistido, mas eu creio que até no final o Senhor vai revelar. Aleluia. Glória a Aleluia, Deus. Jesus. E a gente vamos ver, meus irmãos, quando se interrompe o Senhor, algo acontece. Aleluia. No livro de Marcos 4, vai falar que os discípulos estavam todos dentro de um barco. E ali naquele barco, Jesus estava na polpa do barco, dormindo no travesseiro. E naquele momento veio o temporal. E veio aquele temporal e começou uma bagunça, só que aquele barco estava em ponto de afundar. O que aqueles discípulos fizeram? Eles incomodaram Jesus. Eles interromperam o sono de Jesus. É Deus. Jesus, a palavra vai dizer que ele estava num barco dormindo. Aleluias. E aqueles homens falaram, não, vamos interromper o sono dele, porque não pode não. Imediatamente ele levantou e acalma-te, vento. Aleluia. E acalmou. Oh, glória. Quanta tempestade, pastor, a gente não passa nas nossas vidas. Quantas aflições, quantos problemas, quantos ventos fortes não vêm em nossas vidas para tentar nos derrubar. Meus irmãos, a chave está aí, meus irmãos. Clama o Senhor, interrompe o Senhor. Aleluia. Eu dentro do meu táxi, meus irmãos, ali dentro do meu carro trabalhando, os irmãos que tem o meu WhatsApp, eles veem. O tempo todo eu estou interrompendo Jesus. É Deus, O aleluia. tempo todo eu estou clamando. O tempo todo. Teve uma vez, pastor, não fugindo aqui da palavra, eu fui levar um senhor em Muriaé. Ele falou, coloca na rádio. Eu falei, não, meu carro só toca louvor. Aleluia. Glória a Deus. Ele pegou e falou assim, mas você tem que interagir as pessoas. Eu tenho que interagir com o meu Deus. Aleluia. O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Aleluia, Jesus. Aleluia. Por que, pastor? Eu vim do mundo, um mundo de pecado. É, Jesus. Eu vim do mundo que, por muito tempo, eu servia. Que por muito tempo eu servia o inimigo. E a gente não pode ficar dando brecha para o É, inimigo. Jesus. Porque tudo que ele precisa é de uma brecha. Tudo que ele precisa é de uma brechinha. Então, a gente tem que ver os lugares que a gente anda, É, Jesus. o lugar que a gente fica. Não quero dizer que a gente temos que ignorar ninguém. Porque eu tenho uns amigos hoje que bebem, às vezes me chamam para o churrasco na casa dele. Eu vou, mas eles me respeitam. Aleluia. É Deus. Eles reconhecem o Deus que eu sirvo. Aleluia. Glória a Que Deus. sempre quando eu estou, às vezes, junto com eles, eles pedem oração. Glória a Deus. Então, tipo assim, eles me respeitam, eles me conhecem. Glória a Deus. Mas nós temos que saber a quantidade de tempo que temos que ficar no local. Aleluia. Porque a gente não devemos dar brecha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, tudo que eu penso nessa noite, interrompe Jesus nessa noite. Glória a Deus. O Senhor Aleluia. está passeando. A palavra é clara, onde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está no meio. Aleluia, Jesus. Interrompe o Senhor nessa noite. Não sei, se você quiser falar no particular, feche o seu olho. Apresenta a sua causa nele para ele essa noite. Aleluia. Eu não sei, pode ser algo físico, também pode ser algo espiritual. Glória a Deus. Eu tenho certeza, eu creio que o Senhor, Ele pode te curar nesta noite. Aleluia, Aleluia, Jesus. glória a Deus. Meu Deus. E aquela mulher, ao encostar, ele teve aquela pergunta, quem me encostou? E Pedro responde, Senhor, não tem como a gente saber. Mas o Senhor já sabia. Glória a Estava Deus. esperando a atitude Aleluia. daquela mulher. Meu Deus. Assim como Ele espera a nossa atitude nessa Aleluia. noite. É Deus. Glória a E Deus. aquela mulher virou e falou, foi eu que encostei. Aleluia. E o interessante que ele só falou com aquela mulher. Aleluia. A tua fé
te salvou. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Vai. Aleluias. Glórias a Aleluia, Deus. Jesus. Espírito Santo de Deus. Meu Deus. Aleluias. Jesus. Meu E eu Deus. vejo, meus irmãos, que aí a gente vai ver que depois dessa interrupção, Jesus continua caminhando para a casa de Jairo, junto com Jairo. Aleluia, Jesus. Mas só que no meio do caminho, Glória a Deus. chegou um dos chefes lá da sinagoga também, para dar uma má notícia para Jairo. É, Jesus. Jairo, não incomoda mais o mestre, não. Meu Deus. Deixa ele quietinho. Deixa ele quietinho, deixa ele seguir o caminho que ele estava indo. Antes de... Isso aí, meu irmão, eu estou falando, tá? Tá na Bíblia não. Deixa ele seguir o caminho. Não precisa incomodar o mestre, não. Deixa ele, porque sua filha já morreu. É, Deus. Mas como é que você vai falar uma coisa dessa para um homem de fé? Aleluia. Um homem que se achava que tinha uma autoridade, mas sabendo que a autoridade maior é o nosso Senhor e Salvador Aleluia. Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus me vira e fala: ela não está morta, não, ela está dormindo. Aleluia. E continuou Jesus caminhando, junto com Jairo. Aleluia. Eu fico imaginando aquela cena. Vamos imaginar Jairo pegando na mão de Jesus e caminhando. Vamos imaginar nós também pegando na mão de Jesus Meu e Deus. caminhando, Aleluia. apresentando para os nossos problemas. Aleluias, glória a Deus. E chegando lá, olha só, meus irmãos. Acho que os irmãos vão pegar. Chegando lá na casa de Jairo, estava aquela multidão, aquele alvoroço de gente, aquela multidão lá. É como a gente vê como às vezes está nesses velórios, aquela multidão lá preparada. Olha só o que Jesus fala. Meu Deus. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar. Aleluias. Aleluia. Olha só, meus irmãos. Jesus chamou Pedro, Tiago e João. E a mãe, o pai e a mãe da menina. É, Deus. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, a sua cara da sábia. Glória a Deus. Aleluia. A sua cara da sua sábia. Deus de maravilhas. Aleluia, Jesus. A sua cara da Meu Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor selecionou as pessoas que eram para entrar naquela casa. Meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Nem todo mundo que está com você deve entrar onde você está, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Você vê que ele selecionou. Oh, Ele glória. chamou Pedro, Tiago, João, o pai Oh, aleluia. e a mãe da menina. Entrou para dentro do quarto e ali estava a menina. Deus está falando nessa noite, começa a selecionar. Aleluia. Meu Deus. Mas como assim, Zé Cara? Como assim? Não estou entendendo. Meu Deus. Nós devemos amar todos, Aleluia. assim como Cristo amou. Meu Deus. Aleluia. Mas nós temos que selecionar quem nós andamos, quem entra na sua casa, quem vai aos lugares que você vai. É Deus. E isso que eu estou entendendo com essa palavra, meus irmãos. Glória a Deus. Seleciona quem você acha que deve andar com você. Aleluia. Aleluias. E chegando lá dentro daquela casa, aleluias, glórias a Deus. Ele pegou, estendeu a mão para ela Meu Deus. e falou com ela: levante. Oh, glória. Aleluias. Glória a Deus. Imediatamente ela levantou Meu e Deus. Aleluia. ele falou: agora dá algo ela de comer. É, Jesus. Vocês conseguem entender, meus Meu irmãos? Deus. Glória a Deus. Vocês imaginam se Jairo deixa para lá na hora que aquele homem falou? Não, não incomoda ele mais É, não. Jesus. Meu Deus. Não interrompe Jesus mais É, não. Jesus. Ele tem algo para fazer. Aleluia. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Meu A Deus. gente vê, meus irmãos, que no livro de Marcos também, em Marcos 10, 46,
Um cego à beira do caminho. Olha só, meus irmãos. Aleluias. Um cego à beira do caminho, mendigando. A palavra vai dizer. E aquele cego estava ali, sei lá quanto tempo. Aleluias. Glória a Deus. Olha só, meu irmão. E estava passando Jesus. Estava passando Jesus e a multidão. Olha só, meus irmãos. A palavra vai dizer que ele ouviu Jesus. Aleluia. Ele ouviu. Lógico, ele era cego, então ele ouviu Jesus. Eu fico imaginando aquele cego. Jesus passando e aquele cego sentindo a presença. Aleluia. Aquele Jesus está passando e o cego está sentindo a presença. Glória a Deus. E a Aleluia. presença está passando na vassoura daquela nação. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A presença está passando Aleluia. e aquele cego está sentindo. Glória a Não, é Deus. Jesus. Eu vou interromper daqui para lá. Ele não passa antes de me curar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Antes de me curar, ele não passa. Porque eu sei que ele pode curar nesta noite. Glória a Há Deus. quanto tempo eu Aleluia. estou na basura e estou sofrendo? Há quanto tempo eu estou pedindo uma cura? A basura. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, Aleluia. meu Deus, meu Deus. Glória a Deus. Eu vou falar para Aleluia. vocês, meus Meu irmãos. Deus. Vai ter obstáculo. Vai ter obstáculo no caminho também. Jesus está passando, mas vai ter obstáculo. Aleluia, Jesus. Chegaram aqueles homens, não incomoda o mestre não. Deixa o mestre continuar a caminhada dele. Pai. Eu fico imaginando eu perder a minha oportunidade de interromper Jesus Aleluia, Jesus. para me curar. Aleluia. Oh meu Deus. Meu Deus. Aleluias. Aleluia. Oh, glória. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Aleluia. Fala na hora. Meu Deus, Glória a Deus. aleluia. Era Aleluia. muito fácil falar Jesus é Nazareno, mas Jesus, filho de Davi, Glória. aí ele puxou lá atrás. Meu Deus. Ele puxou lá atrás. Eu fico imaginando o Senhor Jesus. Não, ele me conhece. Oh, glória. Glória a Deus. Jesus, filho de Davi, opa, manda chamar ele agora. Aleluia. Aleluia. E aí aqueles homens já mudaram o semblante. Oh, glória. Não, vamos lá, que o mestre está te chamando. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Jesus pergunta para aquele homem: o que você quer? Senhor, eu quero somente ver. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glória. Então vê, pode ver. Oh, glória. Estou te dando a cura nesta noite. Glória a Aleluia. Deus. O Aleluia. Senhor está abrindo olhos espirituais aqui nesta noite. Oh, glória. O Senhor está abrindo olhos espirituais aqui nesta noite. Aleluia. Deus. Assim como o Senhor curou aquele cego, Aleluia. assim como o Senhor curou aquela mulher, 12 anos sofria, e assim também como o Senhor curou aquela menina com apenas 12 anos, o Senhor também vai curar nesta noite. Aleluia. Aleluias, glória a Deus. Glória a Espírito Deus. Santo Aleluia. de Deus. Aleluia. Aleluias, glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Haverá uma imagem dentro de mim, Aleluia. vem descendo brilho pra me dar a vida. Esse que manda lá na cruz. Fica de pé, meu irmão, fica de pé, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, vamos gravar o Senhor. Haverá uma imagem Aleluia. dentro de mim, vem descendo brilho pra me dar a vida. Esse que manda lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não chegaria,
Mas Jesus mudou